Olá a todos! Este aqui é o primeiro clube de leitura que a gente vai fazer aqui no canal do Caixa de Histórias. E o clube de leitura, a ideia é que a gente faça um programa em que a gente comente capítulo a capítulo de um livro, para a gente ler junto com vocês e ter descobertas ao mesmo tempo com você aí do outro lado. E a ideia é que a gente não pegue só um livro curto, mas que a gente pegue sagas, né, trilogias, enfim, ou então talvez um livro mais extenso talvez sirva aqui também. A ideia então é que a gente solte 5 vídeos na semana, ao longo dos dias da semana, e aí com exceção dos finais de semana, só que vai variar um pouco de como é o livro, né? Se o livro tem apenas capítulos muito grandes, aí a gente vai precisar fazer uma divisão diferente, talvez não fique bom a gente cortar o capítulo no meio, mesmo quando possível. Então, vamos ver como que é possível e a gente vai descobrindo conforme for fazendo. E a ideia é começar com Neuromancer, que é o primeiro livro da trilogia Sprawl. O Neuromancer agora foi lançado pela editora Aleph, né, atualmente, a trilogia Sprawl toda. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar dos textos nessa edição de e-book, que é a que eu li, estou lendo, aliás, com vocês. Nesta edição, os textos prévios, né, antes do romance começar. E aí no próximo vídeo a gente começa assim com o primeiro capítulo. No e-book há 2 textos prévios. Há um prefácio escrito pelo Neil Gaiman e um texto do próprio autor. Há uma nota ao leitor que diz que haveria um terceiro texto, mas não se encontra no e-book. Não sei se na edição física tem. Seria um pós-fácio da Adriana Amaral, conforme tem nesse textinho aqui, nota ao autor, mas aqui no e-book eu não achei. Bom, mas nessa introdução do Neil Gaiman, ele primeiro fala, claro, que é um livro que o marcou, e ele faz uma pergunta interessante, que é: os artistas, eles preveem a realidade, eles têm uma visão de futuro, ou eles alteram, influenciam a realidade e por isso ficam marcados? E aí os grandes autores são justamente talvez esses que modifiquem a realidade, que mudem o mundo. É uma reflexão interessante. Não dá para dizer que William Gibson não mudou o mundo com esse livro, né? Neuromancer, para quem não sabe, é uma grande obra, um dos livros que marcou o início do que foi considerado a literatura cyberpunk e influenciou, entre outras coisas, o filme Matrix, das irmãs Wachowski. O termo Matrix é cunhado neste livro, a ideia do cyberespaço chamado Matrix é deste livro. Há várias referências que você vê que podem ser usadas nessa ideia imagética que o livro tem. Não na história, não na trama e nem talvez as discussões centrais. A gente ainda vai chegar nisso, porque tem sim uma discussão sobre a máquina ganhar inteligência e a relação dela com o homem, mas é tratada de um jeito diferente. Não é a mesma trama do Matrix, mas sim, há vários elementos aqui que influenciaram as irmãs Wachowski. Então, há essa pergunta, né? Ele foi visionário ou ele mudou o mundo? Depois, o Neil Gaiman brinca com essa questão dele acertar ou errar as previsões. Ele brinca até que há um trecho no texto em que o personagem conseguiu incríveis 3 megabytes de informação quentíssima, o que hoje não é nada, né? Então, essas noções do futuro, o como isso se distancia do que é a realidade, e essa brincadeira de sempre prever que nunca é o que parece, mas às vezes você prevê movimentos e coisas que você não achava que era previsão, né? É muito engraçado isso. Esse é mais ou menos o conteúdo do texto do Neil Gaiman. E aí o texto do próprio autor tem umas reflexões interessantes também. Tem essa própria questão de se ele adivinhou ou não o futuro, mas aqui é uma discussão interessante porque o autor ele diz que ainda bem que eu não acertei o futuro totalmente, porque se eu tivesse acertado na mosca, as pessoas lembrariam mais o livro pela futurologia do que pela discussão, pelo que é o livro em si. Bom, essa é a opinião dele, partindo do pressuposto que ele errou. Se ele tivesse acertado, eu não sei se ele pensaria da mesma forma, mas mesmo assim é uma reflexão interessante. E aí,
tem um outro lado também nesse texto, que é a própria reflexão dele, porque esse texto foi escrito 20 anos depois do lançamento. E ele comenta o cenário da época, em que ele achava que ele ia vender, talvez, por uma editora, se conseguisse o que para ele seria um cenário muito impossível, e talvez ele conseguisse uns 5 leitores. E nem nos Estados Unidos, talvez na Europa, onde o pessoal tem uma cabeça mais aberta, porque naquela época ele estava cercado de pessoas que não o entendiam. Talvez quem o entendesse fosse alguns outros escritores que estavam longe dele, em Nashville, no Texas, se não me engano, que foram os outros autores que ajudaram a criar esse subgênero da ficção científica que foi o cyberpunk. Então é muito interessante essas reflexões dele, e com isso a gente tem uma ideia, uma preparação para o que seria o livro. Há ainda importante destacar na nota ao leitor que a editora recomenda que você, antes de iniciar o livro, ainda leia o glossário. Acho interessante. O livro tem uma leitura difícil, porque ele descreve coisas e ideias, conceitos que são complexos, que se você ler o glossário fica mais fácil. Claro, há sempre, a primeira vez que o termo é citado, um hiperlink, pelo menos no e-book, para você acessar o glossário. No livro físico você também pode ficar brincando de passar para frente e para trás. Aqui tem um recurso interessante que é no Kindle, né, que é você usar esta função, né, que você abre uma tela em cima e aí você consegue ir até o glossário, analisar e voltar. Dá um certo trabalhinho, mas dá para fazer. É interessante. Então, recomendo que vocês vejam o glossário e depois sim vão para o livro. Como eu disse, o livro em si tem algumas dificuldades de leitura. Ele é muito descritivo e às vezes ele descreve coisas usando termos nada comuns para dar um estilo, para dar um charme, porque acho que ele busca criar um imaginário através da linguagem também. Então, às vezes é difícil você acompanhar porque há uma mistura de termos. Ele usa muito termos japoneses, por exemplo, até porque o personagem inicia no Japão. Então ele quer fazer essa ponte desse mundo que seria muito mais globalizado e por isso termos de diferentes culturas fazendo parte de um vocabulário comum. Então há alguns elementos que ele quer criar como se fossem cotidianos para o texto e criar esse clima cotidiano, mas que até você entrar no clima te dificulta, né? Mas são sim muito interessantes. É isso, essas são mais ou menos as ideias do que seria o livro, né? Não é a primeira vez que eu estou lendo este livro, eu tentei ler ele uma vez e eu não tinha conseguido terminar porque eu ficava totalmente perdido. É interessante que nessa segunda leitura tudo parece mais fácil, não sei se é mais maturidade de leitura que eu tenho hoje, ou a tradução, que é diferente, enfim. Mas achei mais fácil. Mesmo assim, o Gibson não é o autor mais fácil de se ler. Tem um episódio do podcast sobre o livro, se não me engano, Reconhecimento de Padrões, que também é bem difícil, porque ele não apenas cria palavras novas, como ele cria ideias novas, conceitos, e ele não faz questão de te explicar. Você tem que pegar o que significa pela narrativa. E como ele tem vários recursos estilísticos complexos, nem sempre é fácil. Mas enfim, é um livro de ficção científica importantíssimo, então vale a pena a gente mergulhar. E vamos junto ver nessa troca se a gente não chega lá. E você? Tem alguma expectativa para a leitura? Já tem alguma ideia pré-concebida do livro que a gente vai construir junto? Fala aí nos comentários e vamos criar esse espaço, porque o objetivo justamente do Clube de Leitura é que a gente fale junto. Então, os comentários que vocês fizerem nos textos também, eu vou trocando e vai enriquecendo os vídeos que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vamos ver como é que isso vai. E vamos agora para o segundo vídeo sobre o primeiro capítulo.